doutor Átila, depois de um pedido de urgência por parte dos governistas, foi apresentado o PL 2630. O presidente Lula contava aí com o apoio do presidente Arthur Lira, da Câmara dos Deputados. Inclusive prometeu liberar 10 bilhões de reais para emendas. Não conseguiu êxito. Essa foi uma derrota para Lula e Lira. E qual é a reação que pode vir? Uma derrota para o governo foi. É muito esquisito alguém que pediu a urgência fazer o adiamento. Digamos que ele procura, tem um assunto urgente que eu estou querendo, eu preciso falar com você. Aí, quando você aparece, eu digo, não, vamos adiar. Quer dizer, não é coerente. É compreensível porque, na minha opinião, a entrada das Big Techs na história afetou um pouco certos setores do mundo político. Na verdade, o mundo político, estou falando dos nossos representantes, eles são sensíveis a qualquer movimentação que os torne impopulares. É claro que na nossa região, aqui no Norte e Nordeste, Ceará, Piauí, a votação a favor do projeto da censura é gigantesca. Mas há um grupo que é contra, que é bem menor, e um grupo intermediário que fica em cima do muro, que não sabe exatamente qual é a melhor opção. Então a entrada das Big Techs acabou pesando. E também a ação política de muita gente que começou a conscientizar os riscos que envolvem aquele projeto, que inclusive num determinado momento tinha até a constituição de um corpo para julgar o que as pessoas podem dizer ou não, o que é um tipo de abordagem extremamente esquisito. Sobretudo porque esse corpo seria dependente fundamentalmente do executivo, seria de algum modo ligado ao poder executivo. Houve uma mudança de humor, uma mudança de postura também, e o governo percebeu que poderia perder, ainda que não fosse uma derrota tão grande, talvez ele perdesse por uns 10 votos, eram as estimativas novas. Mas como o pedido de urgência deu 46 votos a mais para o governo, e a perspectiva era dele perder algo entre 8 e 10 votos, houve uma mudança significativa. Eu sei que há pessoas que não eram a favor do projeto e que votaram pela urgência, mas eram muito poucas que estavam nessa situação. É um projeto que é importante para o governo, porque, como nós falamos em outras oportunidades, o governo não tem mais aquela ilusão de um líder populista acatar todos. Não, ele sabe que o país está dividido, que vai ter um lado que é contra e outro que é a favor, então o que ele quer é meios para calar esse lado que é a oposição. Eu estou colocando de uma forma bem simples. Eu sei que há muita retórica em torno do assunto, mas, em última análise, eu não acredito que a coisa seja diferente disso, não. No fundo, ele quer um instrumento para poder calar, não vai calar totalmente. Tem que sempre existir uma oposição consentida para sinalizar um verniz democrático, mas nós sabemos que o objetivo é de controle. Inclusive, já há uma série de ações atuais do próprio Supremo que vão nesse sentido, impor penalidades às Big Techs que defenderam o que pensavam. Quando, na época, as Big Techs com Trump, elas tiraram o Trump do ar umas 60 vezes. O Bolsonaro inúmeras vezes, aí quando você ia falar, não, mas elas são entes privados e pode fazer o que quiser. Elas pensam assim, não gostam do Trump, não gostam. Aí quer dizer que isso só vale, para um lado, é a democracia, é o que se falava antes, é a democracia dos brancos, não é só serve para os brancos. Os brancos aqui que eu estou falando não é uma questão racial, é só para um lado que você vê que é autorizado, o outro não, né? Inclusive, há medidas judiciais que são, assim, do ponto de vista de uma compreensão normal do direito, estão totalmente contra a Constituição, contra o que nós aprendemos. Eu fui estudante de direito e estou tentando entender o que é que realmente está acontecendo. Porque, na verdade, nós temos um fenômeno que o neoconstitucionalismo, ele, de certa maneira, endeusa o juiz escolhe. Mas agora não há nem sequer uma coerência. A propósito, houve hoje uma operação da Polícia Federal, que foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, uma devassa na casa do presidente Jair Bolsonaro por causa de um cartão de vacina. Como é que pode isso, doutor? Existe uma perseguição aberta, nós já estamos um pouco fora dos trilhos democráticos. A eleição ela foi cercada de irregularidades. Só poderia me posicionar claramente sobre os aspectos técnicos das máquinas, aquilo, se eu conhecesse ou se tivesse vários pareceres independentes. Não existe. Mas quando se questionou isso na instância apropriada, o partido sofreu uma multa de 20 milhões.
numa ação que era meramente administrativa, o que é uma ilegalidade radical. Mas, independentemente disso, há os aspectos da eleição mesmo, da questão da propaganda eleitoral, que foi desigual, sobretudo no Nordeste, que no caso do Bolsonaro não foram vinculados. Mais de 1 milhão de inserções foram sonegadas aqui no Nordeste ao Bolsonaro. É uma situação, nós estamos vivendo, e quando a gente começa a se afastar demais do trilho da democracia, então começa a valer a força. E aí resta saber se nós vamos retornar minimamente para esse leito democrático, para esse trilho democrático, ou se a coisa vai chegar uma hora que um lado vai cometer uma arbitrariedade e o outro vai incendiar e o país entra em confrontação. Nós não queremos isso, é evidente. É uma espécie de vingança. O presidente Jair Bolsonaro esteve lá em Ribeirão Preto, foi ovacionado, e o atual chefe do governo não pode andar na rua, bem assim como certas figuras do STF também não podem andar na rua. Parece uma perseguição cega, uma espécie de vingança assim, fora do controle. Existe esse componente aí da vingança psicológica, mas a quantidade de atos fora da legalidade que as forças que estão constituídas atualmente cometeram, se houver uma inversão de poder, não há como elas não responderem isso com prisão ou de alguma forma, entendeu? Então, no fundo, é o seguinte, essa ordem não pode ser questionada de modo algum, porque se nós sairmos disso com uma ordem normal, nos parâmetros antigos, nós estamos perdidos. Então, nesse sentido, são ações desarrazoadas, mas elas são coerentes com a linha das preocupações desses grupos, entendeu? Que estão no poder, por exemplo. Há um alinhamento do STF com os governos do Nordeste. O diferencial é que agora as mídias locais, ao contrário do que acontecia na pandemia, elas estão se desalinhando das Big Techs. As Big Techs estavam junto com as mídias locais e agora estão se separando. Pode ser que de fora venham coisas, questionamento de fora. Aliás, eu acho que os questionamentos que podem vir à situação atual ou são questionamentos de fora ou uma crise econômica. Fora essas duas, eu acho difícil, mesmo com todos os erros, o governo ser questionado radicalmente. Porque a sociedade está garroteada, né? A sociedade está praticamente presa, porque não tem como se movimentar. Será que vamos encontrar uma saída? Nós, como somos homens de fé, né, nós acreditamos na intervenção do alto. Não que essa intervenção do alto dispense os meios ordinários aqui de baixo, né, as ações secundárias nossas. Mas, de qualquer maneira, eu não visualizo claramente como é que isso poderia ser feito. O drama principal disso é que as forças que estão no poder, elas são mais organizadas. Se você fizer um levantamento meramente estatístico, como a gente falou outro dia, tem muito mais gente de direita do que de esquerda. Não é o dobro, mas é bem mais. Agora, a esquerda, ela está na universidade, ela está nos postos-chave e está organizada. Geralmente, essas situações se transformam quando há uma fratura dessas forças constituídas, um setor delas que se desprende, que não se sente mais à vontade. Por exemplo, as Big Techs, elas não têm um enraizamento na população, mas se elas começam a falar mal do governo aqui fora, isso pode ter implicações a médio prazo e alterar a situação, porque, no fundo, a gente já comentou que nós estamos dentro de uma mudança de eixo geopolítico, na minha visão. E aí, tudo pode acontecer. As forças que estão constituídas e que estão no poder, elas têm maior margem de manobra. Isso aí não há discussão. Elas têm um poder de atrair, têm um poder de seduzir. Por exemplo, quem está com a máquina do Estado na mão, em estados como os nossos aqui, que a iniciativa privada é muito pequena e que você dificilmente encontra uma oportunidade, eu não estou censurando as pessoas, eu acho que a gente tem que sobreviver e as pessoas querem sobreviver, tá certo? É claro que a máquina do Estado abre possibilidades para um conjunto razoável de pessoas e isso acaba se constituindo uma força política para além da ideologia, porque se você tem uma postura, por exemplo, um emprego no Estado, mesmo que seja uma coisa temporária, um cargo de confiança, você sobrevive ali 4 anos e ninguém pode negligenciar ou achar que isso não influencia na vida das pessoas. Falando isso aí, ontem eu conversei com um servidor estadual e ele votou, ele é conservador, de direita, ele é liberal, tem mais de um curso de 3º grau, mas dizendo assim para mim, numa conversa reservada, ele disse, olha, eu não posso me manifestar porque ele é servidor público estadual, é de direita, é liberal, é conservador, mas está garroteado, não pode dizer nada, doutor. Na verdade, ele está numa situação
em que muita gente se encontra. Existe também um aspecto de conveniência. O governador não poderia simplesmente demitir alguém porque disse, eu falo não uma pessoa de carreira, não uma pessoa de confiança também. Uma coisa é verdadeira, mesmo que ele não demitisse, ele pode criar uma série de situações que tornam a vida mais difícil. Qualquer coisa, ter um inquérito administrativo, isso é possível. Não estou dizendo que aí se esteja trabalhando nessa perspectiva, até mesmo porque não há uma grande competição política no Piauí, isso aí é fato. O poder constituído, ele não precisa radicalizar muito para se perpetuar no poder. Mas onde esse poder é questionado, naqueles estados que a diferença é pequena, aí a confusão é grande. Aí eu não acredito também que, vamos dizer, o PT não vai promover uma perseguição em massa desnecessária, porque não tem sentido se ele já controla a situação com uma certa tranquilidade, porque também aí seria burrice. Aí seria burrice, embora haja muita gente burra, na esquerda há gente inteligente também, isso a gente não pode negar, né?